Sobre o analgésico conhecido como dipirona, podemos afirmar: dipirona é um analgésico não muito eficaz e seguro para uso em odontologia. Essa é fácil, né? Claro que é errado isso aqui. Claro que é um analgésico eficaz. Ele pode não ser eficaz para todos os tipos de dor, mas ele é muito eficaz, principalmente para a dor mais importante para a gente, que é a dor nociceptiva. Justamente por ele agir diretamente nos nociceptores. Então, é mentira dizer que ele não é muito eficaz. Claro que ele é eficaz. E seguro. Pode ter efeito diverso? Pode, mas é um medicamento bastante seguro. B. Pode ser administrado livremente por via intramuscular ou via intravenosa em pacientes com condições circulatórias instáveis, com pressão arterial, ele não colocou aqui, mas a gente subentende que é sistólica, menor do que 100. Por que isso aqui também está errado? Porque, como nós falamos, a dipirona pode reduzir a pressão arterial, e isso é mais significativo quando é por via injetável, que a dipirona chega rapidamente na circulação. Então, quando ele coloca pode ser administrado livremente, livremente não. O uso é cauteloso ou até contraindicado, tá? Então, o erro está aqui, ó, livremente. C. Deve ser evitado nos 3 primeiros meses de gestação e nas últimas 6 semanas de período gestacional. É isso. Essa é a alternativa correta. Deve ser mesmo. Eu disse para vocês que há uma certa divergência na literatura científica, em artigo científico, mas no livro ele deixa isso muito claro, que é o Andrade, ele coloca com essas palavras, exatamente do jeitinho que está aí. Mas vamos eliminar as outras, ó. Pode ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona. Lembra que eu falei lá que os analgésicos não esteroidais, os analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma origem química? Pirazolona, piaminofenol, derivados do ácido acético. A dipirona é um derivado pirazolônico. Pode ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade, alergia aos derivados da pirazolona. Não, não pode. Não pode. É contraindicado. Por quê? Porque você tem um risco de hipersensibilidade cruzada com a dipirona. E pode ser utilizado em pacientes com história de anemia ou leucopenia, que é redução de leucócitos, tem um risco de granulostose e anemia plásica, ou seja, ele está falando assim, olha, se o cara tem leucopenia, se esse cara já tem aí baixa produção de leucócitos, pode dar dipirona mesmo, porque não tem risco de causar granulostose, não tem risco de piorar esse quadro, não. Claro que tem, não pode. Essa discussão que a literatura faz sobre por que Estados Unidos proíbe dipirona é por conta disso. Claro, de novo, tem uma questão provavelmente de política, de disputa comercial, mas a literatura fala sobre isso, tá? O volume máximo de uma solução anestésica local deve ser calculado em função de 3 parâmetros: concentração do anestésico na solução, ou seja, 2%, 3%, 4%. Dose máxima recomendada é aquele 4,4, 6 miligramas, 7 miligramas pelo peso corporal do paciente. Beleza. A dose máxima por quilo de peso corporal e a dose máxima absoluta do anestésico articaína são, respectivamente, opção A, dose máxima por quilo 7 miligramas, dose máxima absoluta 500 miligramas, essa. Já vou colocar, é essa. 4,4 miligramas não, isso aqui é da mepivacaína e da lidocaína. 6 miligramas não, isso aqui é da pirocaína, 1,3 não, 1,3 é da bupivacaína, e 4,4 não, 4,4 é de lidocaína e mepivacaína. Ou seja, por essa questão recente, ó, de 23, por essa questão, dá para a gente perceber que provavelmente se cair uma questão parecida com essa, ou que aborde essa temática, vai considerar o Andrade. Por que vai considerar o Andrade? Porque é o Andrade que dá a dose máxima absoluta da articaína. O Malamed não dá, ele não informa esse dado. Então, por essa questão, a gente subentende que se cair uma questão nesse contexto, deve cair aquela tabelinha do Andrade, do professor Andrade, o livro de terapêutica medicamentosa em odontologia. Gente, essa questão 20, ela traz, né, mais a noção de semântica mesmo, tá? Então, eu tô trazendo aqui só para a gente dar uma olhada, dar uma treinada,
E principalmente para chamar a atenção para que vocês fiquem atentos ao enunciado. O enunciado ele tem que ser grifado. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo. Antônimo é o quê? O contrário. Né? Da palavra vital. Gente, o que é vital está ligado à vida. Vital é o quê? Algo que é imprescindível. Né? Vital é aquilo que é indispensável, necessário à sobrevivência, digamos assim. Claro que não necessariamente sobrevivência. A gente não precisa usar esse sentido como literal mesmo. Mas eu digo, coragem é vital. Né? É vital para o trabalho de bombeiro, por exemplo. Coragem é vital. É o que é imprescindível. Está ligado à vida, à sobrevivência daquela atividade, por exemplo, funcionamento daquela atividade. Então, eu quero um antônimo. Antônimo é o quê? O contrário. Só cuidado para não olhar a questão e fazer o jogo errado, né? O jogo de palavras errado. Então, quero o contrário daquilo que é vital. O contrário do que é vital é fundamental? Não. É importante? Não. Substancial? Não. Isso aqui é tudo igual. Prescindível ou imprescindível é o mesmo que indispensável. Né? Imprescindível e indispensável. Então, é a mesma coisa que vital. O que eu quero é prescindível. Isso aqui é a mesma coisa que dispensável. Justamente a letra B aqui. Dispensável. Questão 20. Gabarito letra B de bola. Questão 21. Gente, na questão 21, a banca quer o sentido próprio. Pela leitura do texto, temos um emprego de sentido próprio em letra A. Primeiro, o que é sentido próprio, né? É interessante que eu coloque aqui. O que é sentido próprio? Eu tenho duas possibilidades de análise do meu sentido. O meu sentido, ele pode ser o sentido mais imediato, né? Que a gente chama de sentido literal, próprio, ou ainda de denotativo. O que é isso? Denotativo. O que é isso aqui? É o sentido imediato, é aquele que primeiro vem à nossa mente, né? Quando a gente pensa numa palavra. Se eu vou e digo assim, por exemplo, eu digo doce. Eu penso na palavra doce. O que vem à mente? Com certeza, aí cada um tem a sua, né, sua preferência. Alguns pensaram em doce de coco, doce de goiaba, outros já foram para o chocolate, para o bolo, mas eu acho que ninguém aqui pensou em batata frita. Por quê? Porque doce está ligado a um paladar açucarado. Você pode até ter pensado no doce fitness, mas você pensou na ideia do açúcar. Mesmo que seja um açúcar aí fit, mesmo que seja um adoçante. Por quê? Porque é o sentido mais imediato que vem à nossa cabeça quando a gente pensa na palavra doce. Então, isso é o que a gente chama de sentido literal, próprio, denotativo. É aquele primeiro que vem à nossa mente, e que se a gente abrir um dicionário, vai ser o primeiro, vai estar lá no teu verbete. Então, a gente associa muito a dicionário. Não é que no dicionário eu só tenho o sentido literal, não. Mas se você abrir lá no dicionário, na palavra doce, o primeiro item vai estar ligado realmente a paladar, a comida e por aí vai. Aí eu tenho o sentido que a gente chama de sentido figurado. Sentido figurado. Também chamado de sentido conotativo. Então, D de denotativo, dicionário. Conotativo, ele vai te pedir mais criatividade no pensar. Um pouco mais de criatividade. Por quê? Porque se eu vou e digo assim, aquela moça é um doce de pessoa. Perceba que não é mais o sentido imediato, né? Não é aquele sentido de doce de caju, doce de banana, chocolate, brigadeiro, não. Eu preciso de um pouco mais de criatividade para elaborar isso. É o tal do sentido figurado, certo? E aí a banca quer o próprio. Então vamos lá. Letra A, estamos todos no mesmo barco.
né? Uma expressão aí, se você quiser depois, qualquer coisa pode dar um Google, checar aqui o texto, mas essa aqui não é o barco de verdade, não está lá dentro do barco, é no sentido de estamos na mesma situação. Então, o sentido aqui é figurado. Olha só. Ainda assim, elas trazem dentro delas um não sei o que perturbador. Gente, não está mesmo literalmente dentro, né? Esse não sei o que perturbador, né? Tá ligado à experiência, né? E não é literalmente um não sei o que, mas é ligado à ideia da sensação. Então, a letra B, eu tenho também um sentido figurado. Olha aqui a letra C. Passei minha adolescência com esta sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual não tinha convite. E aí? Passei minha adolescência com esta sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo para um lugar ao qual não tinha convite. Tem cara de seu gabarito. Vamos dar uma olhada nas outras? Olha só. Letra D. As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Gente, eu tenho duas expressões de cara, sentido figurado aqui. Porque quando eu digo que as festas são fruto, não são literalmente fruto. São como um fruto que a nossa imaginação dá. Como um fruto, né? A imaginação produz isso aqui como um resultado, né? Não é fruto, literalmente. E não são holofotes mesmo, né? Porque o holofote não está lá, o objeto lá refletindo luz. O holofote está ligado a quê? À divulgação, a destaque, à fama. Então, isso aqui é figurado. Vamos dar uma olhada na letra E. Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia. Gente, a perfeição alheia não vem com um pano e nos cobre, literalmente, nos abafa. Né? É como se fosse abafado, fechado. Então, realmente, é interessante que a gente faça isso, que a gente olhe as alternativas, né, para poder chegar mesmo e cravar o gabarito, especialmente quando for de sentido, tá certo? Então, a nossa questão 21, gabarito, letra C. Então, vamos lá, saber qual tipo de material vai usar é essencial para saber quanto de desgaste e espessura deve-se ter. Quando o desgaste é intermediário, qual deve ser o tipo de coroa a ser usado? Nossa, acabei de falar, né? A gente tinha metal, material intermediário e a metal free. Mas fala, professor, essa resina assim, a resina ela é considerada metal free, o cerômero, tá? Então, a quantidade de desgaste é o mesmo de resina. O acrílico vai depender do tipo de material que você vai usar, né? Então, assim, se eu reduzir a minha coroa, o meu acrílico vai ter o desgaste da coroa. Eu vou fazer, seja ela metálica, seja ela metal free, seja ela metal free. Então, aqui o acrílico não entra, tá? Então, material intermediário, quem quer? Metalocerâmica. Então, a metalocerâmica é intermediária entre metálica e metal free. Tudo bem? Aqui, questãozinha de 2021, ano, que se refere aos preparos protéticos para a realização de uma coroa metalocerâmica, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Término cervical em chanfro confere menor resistência à deformação e melhor distribuição das forças oclusais? Em preparos para uma mesma altura de coroa, a retenção diminui à medida que aumenta a convergência das superfícies axiais? Várias vias de inserção e remoção favorecem a retenção dos coroas? Não, né? A gente acabou de falar que a inserção é em um trajetório só, por isso que a gente faz sulcos de orientação e tudo mais. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa B, né? Somente o 2 é verdadeiro. Quem ficou na dúvida com relação ao 1 é o seguinte, o término cervical em chanfro, na verdade, ele não está relacionado à distribuição de forças oclusais, ele está relacionado, na verdade, à cimentação. Então, o término em chanfro, ele promove melhor escoamento do meu cimento e melhor assentamento da peça. É isso que a gente tem que pensar. Agora, se eu for pensar, lá com relação à terminação cervical, o chanfro, chega uma hora que a pontinha dele está um pouquinho mais fininha ali, né? Que pode sofrer algum tipo de deformação, sim. Mas quando a gente fala em chanfro, a gente sempre pensa em escoamento de cimento, tá bom?